Tem goleiro livre no mercado, hein? Será que esse jogador cabe no Palmeiras? Tem também o Neto pedindo desculpa para o Abel. Ah, que novidade, né? E a escalação, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Vitória. Tem também aí o Leifert mandando uma indireta para o Mauro César, treta na mídia. E é sempre bom, né? A gente gosta de trazer aqui para você, porque eu sei que vocês são fofoqueiros igual nós. Então a gente traz aqui um monte de notícias para vocês. Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. A gente traz para vocês quase todo santo dia notícias, debate e muita resenha aí sobre o Palmeiras e o futebol em geral, fechado? Já deixa aquele like maroto se você conhece o nosso trabalho. Se você não conhece ainda, assiste até o final. Se você curtiu o vídeo, aí sim você deixa o teu like e se inscreve no canal. Fechado, senhores? Vamos lá, primeira notícia aqui, nossa, é o seguinte, o Neto pediu desculpa pro Abel Ferreira. Você lembra aí que ele falou um monte de groselha, né? Chamou o Abel de nojento, né? Falou um monte de adjetivos ali pesado pro Abel no começo da semana ali no programa do Galvão. Ele falou que o Abel era mascarado, antipático, mas um baita de um treinador, né? Foi isso que ele disse. Falou que maltrata a imprensa brasileira. Enfim, foi bem covarde, né? Colocou até a família do cara no meio e adivinha, o Neto voltou atrás, né? Voltou atrás com muitas aspas. Quem diria que isso aí não era planejado para o clássico, né? Aí o Corinthians ganhou, deu uma baixada nos ânimos do Neto. Ele falou o seguinte: ofendi o Abel, peço desculpas. Você não pediu desculpa para um monte de gente? Então eu peço para você. O pessoal ficou bravo com o que eu falei. E simples assim, né? Ele simplesmente virou, voltou atrás. Alguém tem dúvida que ele faz isso pela audiência, pelo personagem? Nenhuma, né? Eu não tenho dúvida que ele não gosta do Abel. Eu não tenho dúvida que ele acha tudo que ele acha, o que ele disse do Abel. Só que aí pediu desculpa para não ficar mal, né? É engraçado, né? Ele já pede desculpa, relembrando que o Abel, em determinados momentos, também teve que pedir desculpa, né? Desculpa mais sem vergonha possível. Ó, eu errei, mas você errou também. Mano, só assume o seu, né? Cada um tem que assumir o seu BO. Mas é isso, né? O Neto é esse personagem declaradamente corintiano. Eu tenho para mim que o Neto é um dos maiores palmeirenses do mundo. Só que como ele não pode mostrar isso, ele tem que ficar, sabe, igual você aqueles filmes de comédia romântica que o cara gosta da menina e fica implicando com ela pra caramba, é isso aí o Neto Palmeiras. Tanto que quando ele jogou no Palmeiras, ele provocou a torcida do Corinthians lá, em entrevista e tudo, né? E aí depois a vida dele levou ele pro Corinthians, ele virou esse personagem na TV, e vive disso, né? O negócio de TV é loucura, né? A gente tem isso aqui na internet, tentar ter audiência e tal, mas o nosso, digamos que é mais controlado, né? O dos caras é tipo, é matar ou morrer mesmo por audiência, e cabe tudo, né? E ainda, ele tá até comentando, a Band não tá nem aí, né? A Band adora ainda esse tipo de polêmica, e aí ele vai surfar mesmo, e depois ele recua, né? Como ele costuma fazer já. Eu fui ver as páginas da Band lá, os caras republicaram ainda. Então, assim, acho que ele fica muito tranquilo quanto a isso, porque fala, eu tenho um aval dos caras mesmo para falar isso aqui. Então, tá tranquilo, né? O legal é que ele falou isso na frente do Galvão, eu acho que ele esperava que o Galvão ia endossar, né, o discurso dele. Mas o Galvão foi lá e deu meio que uma comida de rabo nele, na frente dele, ele ficou com a cara de sem graça. Então, acho que ele meio pediu desculpa, porque ele viu que realmente pegou mal, né? Muita gente saiu Uhum. falando aí, a partir do momento que você envolveu família, e pediu desculpa também da boca para fora, né? Pediu desculpa da boca para fora porque ele vai lá no Allianz, o Neto sempre acaba indo no Allianz, porque tá desesperado de ir no Allianz lá, pode ir na quarta-feira lá talvez. Então, a segunda vez aí que o craque, né? O craque, com muitas aspas, ofende o Abel e a família dele. Segunda vez que ele pede desculpa. Então, da próxima vez aí é melhor pôr um freio na língua, né? Melhor pôr um freio na língua aí para a língua não ser mais rápida que o cérebro. Não já vai pedir música no Fantástico, hein? Então, vamos ter responsabilidade no que diz aí, é sempre importante, né, senhores? E tem também aí outro assunto que você ia trazer pra gente? Então, né, o Galo ganhou do Flamengo, e para mim, assim, foi bem surpreendente a vitória do Galo, e passa pelo Rony, viu? Essa vitória passa Passa. pelo Rony fazendo a pressão ali no Rossi, né? E aí o Mauro César, como bom clubista que é, ele lançou essa aqui depois da vitória do Galo. Enfim, e o Cuca fez aquilo lá, né? O Cuca virou um técnico de repertório muito pobre, né? Muito pobre. Fez um gol mérito do Atlético, tudo, e fechou realmente o time, botou todo mundo atrás. Faltou só o presidente do clube entrar de zagueiro, e aquele que já está reclamando da arbitragem até convence. Que coisa impressionante, né? Meu Deus, é o chororô uai. Chororô modo uai. Enfim, É legal que ele fala chororô dos outros enquanto chora, né? Impressionante. Ele desmereceu de todo jeito a vitória do Atlético Mineiro, né? E aí depois nosso amigo que a gente costuma trazer por aqui, o Thiago Leifert, deu uma ironizada não só
no Mauro, né? Mas também na Fla Press, porque não sei quem viu aí, que a galera tratou a estreia do Lino, é Samuel Lino, né? Tratou a estreia dele como, mano, o Zidane tá jogando no Flamengo. Parece que o Flamengo tinha ganhado o jogo, né? Não, acho que tem, não, a gente tem que falar isso aí para virar corte. A gente tem que deixar bem claro que a gente acha que não foi o Galo que ganhou, foi o Flamengo que perdeu, que o gol só aconteceu porque o Flamengo entregou e o Flamengo só perdeu porque o Flamengo poupou os titulares. Correto, chat? Não é assim que trabalha, não é assim que se trabalha na internet? Como é que eu e Canedo vamos justificar o nosso Pix da Fla Press final de agora, começo do mês, tem que cair hoje, 1º de agosto, pô. A gente tem que falar a verdade, tem que falar que o Flamengo só perdeu porque entregou. Não é isso, chat? Hein, Maíra? Que graça tem vir aqui e falar, não, mérito do Galo. Que mérito do Galo, pô? Senão não vira corte, Canedo. Senão, como é que a gente vai virar? Senão, como é que a gente vai viralizar? Capaz da gente ligar a TV hoje e se deparar com algum discurso parecido aí, tá? Já deve ter. Mas ali foi uma bobagem gigantesca da defesa para mim, excesso de... Foi essa ironizada aí, né? O Flamengo, não foi o Galo que ganhou, não, foi o Flamengo que perdeu. Eu acho que quando você é muito clubista, né? Que é o nosso caso também, né? Quando você vai falar de futebol geral, eu acho que tem cara que talvez não serve para falar de futebol geral. Eu acho que o Mauro César ele chegou nesse ponto. Eu acho que ele entende muito de bola. Mas eu creio que ele chegou no limite que ele já tá tão enviesado, que ele não consegue falar de outro clube se ele não usar a ótica do Flamengo, se ele não usar o espelho do Flamengo. Eu acho que a gente sofreria desse mesmo mal se a gente fosse falar de futebol em geral. Porque para você falar de futebol em geral, você precisa entender muito, cara. Você tem que acompanhar muito, você tem que ter muita hora de tela, você tem que olhar muito o jogo, assistir muita coisa. Coisa que eu vejo o Thiago Leifert fazendo, vejo ele com mais imparcialidade para comentar outro tipo de jogo. Mas, bicho, eu olho o Mauro César falando. Você viu o Samuel Lino? O Samuel Lino estreou, jogou muita bola. Isso é um fato. Se o cara jogar o que ele tá jogando aí, meu Deus do céu, ele vai ser titular e convocado. Só que os caras conseguiram abafar a derrota do Flamengo pro Galo, tirar o mérito da derrota do Flamengo pro Galo e venderam a estreia do Samuel Lino como se fosse uma vitória. Eu não acompanhei o jogo do Flamengo, né? Tava fazendo outras coisas, não consegui ver o jogo. Na hora que eu fui ver as notícias, né? Fui tentar me atualizar da rodada da Copa do Brasil. Eu falei, pô, o Flamengo ganhou o jogo, né? O Flamengo ganhou o jogo. Viu ele lá driblando, os caras falaram, nossa, Samuel Lino acaba com o jogo. Beleza, acabou com o jogo mesmo. Mas eu fui ver lá, quase ninguém mencionou o gol do Galo. Exato. Ninguém mencionou o gol do Galo, foi que loucura, né? E a mesma coisa o Palmeiras, você lembra quando o Palmeiras e o Flamengo na final de 2021? Os caras até hoje eles acham que eles perderam só porque o André escorregou. E eles falam, nossa, amassamos o Palmeiras. Pega o Palmeiras na prorrogação contra o Flamengo, os caras não passavam do meio de campo. Até o Renato Gaúcho outro dia, né, falou da final de novo ali, né? O Flamengo teve um bom momento depois do gol do Gabigol, que foi ali, tentou o segundo, que de fato poderia ter feito, mas aí, né, aquele negócio, futebol, a bola na rede, né? Não fez, depois deixou para prorrogação, aí o Deivinho resolveu o negócio. O Mauro César é um negócio muito sério, né, com o Flamengo, ele claramente fica irritado quando dá ruim, e eu assistia muito ao segundo tempo, e de fato, se for igual ao jogo da volta, é capaz do Galo tomar a goleada em casa, porque assim, o Flamengo dominou a partida mesmo. Só que aí o Galo tava ali esperando o erro do Flamengo, conseguiu o gol, né? Se o Galo vier numa postura mais ofensiva, eu acho que pode ganhar. Tem o lance do Hulk, a bola parada, né, que a gente sofreu esses dias. Tem o próprio Scarpa, enfim, o Rony, apesar dos apesares, a gente sabe que tem suas limitações, mas sabe que ele também nasceu com o bumbum virado para a lua, né? Às vezes a bola cai bem no lugar certo também. Então é um jogo totalmente aberto, né? O Galo jogou na sua limitação. Mas é isso, né? O Mauro César não dá. Eu falo que para todo mundo, se você nunca se irritou com o Mauro César, uma hora, se seu time disputar algum título, disputar alguma vaga importante, você vai se irritar, porque ele sempre começa a trabalhar contra a parada. Raramente você vai ver ele elogiando o seu time se o seu time for bem contra o Flamengo. Mesmo que amassar o Flamengo, ele ainda vai dar um jeito. É sempre pífio patético, né? Pífio patético ou pragmático. Você pode fazer um bolão que vai ter uma dessas três. E, senhores, fim de semana chegou e com ela veio a chance extra KTO. Como que funciona? Se você errar a sua fezinha, a KTO te devolve até R$25. Se você acertar, o lucro é inteiramente seu. Tá rolando a chance extra KTO aí no dia 2 e 3 de agosto, hoje e amanhã, domingão, é uma oportunidade especial para você curtir os jogos aí com mais tranquilidade. Você montar uma combinação com no mínimo 3 seleções em qualquer partida da Série A
É muito simples. Você tem que aqui, ó, escanear o QR Code que aparece aqui embaixo para vocês e também o link fixado no comentário. Você vai lá, cria sua conta. Criou tua conta, você vai na aba promoções e ative a chance extra KTO para você mergulhar aí nessa emoção. Se a sua escolha der certo aí, se a sua fezinha der certo, você leva os ganhos normalmente. Se você errar a sua fezinha, não der certo, a KTO te devolve até R$25 aí em créditos para você usar lá dentro da KTO, tá? E uma segurança a mais para você torcer, para você fazer a sua fezinha com mais tranquilidade. Mas atenção, essa oferta é válida só nesse fim de semana, 2 e 3 de agosto. E você tem que criar sua conta e fazer a sua ativação lá na aba promoções, tá? Para começar. Gente boa. E a KTO, que é 100% reconhecida aí no Brasil, tá? Regulamentada, valoriza a responsabilidade aí na hora de você criar sua conta, e para maiores de idade. Lembre-se disso, para maiores de idade e sempre com muita responsabilidade. Vai de KTO, que a diversão é garantida, mas sempre com muita responsabilidade. Fechado, senhores? E vamos lá, ó, a escalação do Palmeiras. Onde você pode assistir esse jogo? Como vai ser a escalação do Palmeiras? O Palmeiras teve, inclusive, uma boa notícia no treino dessa sexta-feira, tá? O Murilo evoluiu, tratamento na coxa direita dele, que ele se lesionou lá contra o Inter Miami no Mundial, e tá fazendo transição física, mas ele ainda vai ser baixa para esse domingo, que é o jogo contra o Vitória, não perde o horário, inclusive que horáriozinho ruim, hein? Domingão, 19h30, então ou você vai dormir anestesiado, pelo menos ganhamos, ou você vai dormir brabo, porque também pode ter estreia do Romarinho. Lembra do Romarinho? Bicho chato. Pode ter. Nossa, eu vi a tua cara agora, foi uma decepção tão genuína. Puta, eu tava lembrando da depressão que é domingo à noite com a música do Fantástico, ainda com o Romarinho, meu Deus. Olha, meu amigo, eu vou... não pode colocar o Kleber Machado para narrar e lascou tudo. Nossa, aí lascou tudo, então. Você tem que tomar muito cuidado, viu? O Romarinho, aquele mesmo, xarope pra caramba, ele pode estrear contra o Palmeiras lá, ele que tá no Vitória agora. E quem deve voltar a ser relacionado no time do Palmeiras é o Felipe Anderson, viu? Boas notícias, ele tá recuperado de um trauma no quadril, ele treinou normalmente nessa tarde, ele tem grande chance aí de ir para esse jogo. O Palmeiras não informou a condição também do Bruno Fux, que tá se recuperando de um edema na coxa. Os jogadores do Palmeiras, eles foram a campo, né? Fizeram uma movimentação de posse de bola, né? Eles trabalharam aí construções de jogadas, que é o que o Palmeiras precisa aí, entrosamento, né? Trabalhar entrosamento para o jogo contra o Vitória. E devido ao jogo decisivo contra o Corinthians aí na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, o Abel ele deve ter um time bem modificado, tá? Bem modificado nesse jogo contra o Vitória. Então, cara, você deve ter um time aí, ó, com Marcelo Lomba ou o Everton no gol, deve ter um desses dois. Na lateral, Marcos Rocha, e aí Gustavo Gomes ou Benedetti, Mikael e Vanderlan. Depois você tem Emiliano Martinez na meiuca e o Alan, podendo fazer ali o 8. Rafael Veiga de meia, Facundo Torres, Luigi e Flaco Lopes. Então, o Palmeiras aí deve ir com um time bem mistão para esse jogo, bem mistão. Tem que descansar os caras, né? Tem que rodar, não tem o que fazer. Você tem que colocar os caras para descansar, porque quarta-feira vale muito, viu? Vale muito psicologicamente, financeiramente, moralmente, em todos os entes que você quiser colocar aí. Vale. O Palmeiras joga aí. O Palmeiras vai negociar paz. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians, o Palmeiras negocia paz, porque se passa, ganha uma tranquilidade, ganha um clima bom. Sim. Se bater até na madeira aqui, ó, der ruim, aí, meu irmão, aí o caldo vai azedar muito aí para todo mundo, para jogadores, para Abel Ferreira, para Leila Pereira, vai ficar feio o negócio. E onde você pode assistir, tá? Você pode assistir no pay-per-view. Vai ser um jogo de pay-per-view, vai ser um jogo de Premier. Então vai ser um jogo aí fechado. Então, domingão, te prepara. O que você achou? É isso mesmo, né? Não tem segredo, escalação não genérica, né? Escalação meio alternativa, né? Seria essa palavra. E eu vou cravar aqui, se a gente ganhar esse jogo, a gente classifica contra o Corinthians, porque é o seguinte, além do Romarinho, o técnico de lá é o Carille. O Carille não perdeu com o Vitória ainda. Ele simplesmente chegou lá e ainda não perdeu. Cara. Então a gente tem Carille, Romarinho, no meio de uma semana de Palmeiras e Corinthians, que a gente já perdeu primeiro. Então, se a gente conseguir ganhar com o time misto, eu cravo que a gente passa do Corinthians. Vou entender esse jogo como um sinal. Aí, se a gente não ganhar, eu prefiro que o universo não responda, né? Mas o futebol é foda, né, cara? Parece que as coisas se alinham mesmo, né?
Pra quem não acredita nessa coisa de que as coisas se alinham. Ainda mais contra o Palmeiras. É impressionante, cara, como as coisas acontecem, assim, cara. Mas, enfim, né, tipo, sobre o time do Palmeiras é isso mesmo, tem que mexer, tem que deixar o time 100%, porque quanto o Corinthians vai ter que fazer um jogo perfeito, e para isso é o ideal que o físico esteja também 100%, né? E assim, eu acho que dificilmente os caras vão estar muito focados nesse jogo contra o Vitória, velho. Eu nem consigo imaginar. Assim como o Corinthians, que pega o Fortaleza também, provavelmente vai ter um time misto, e quem entrar também não vai estar focado 100%, porque o derby mexe demais, né, com todo mundo. Ao mesmo tempo que pra gente, que o Gosto falou, classificar, dá uma tranquilidade, pra eles vai acabar o ano do Corinthians de qualquer jeito. Porque assim, espero não queimar minha língua, mas não vejo o Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil. Né? Então, se classifica para ir até, vamos ver até onde vai. Agora, se perder também, os caras ficam só com o brasileiro e também não vai conseguir nenhum título. Então, é um jogo muito pesado. E aí tem esse Vitória aí com todos esses elementos no meio. É maravilhoso mesmo. Do jeito que é, ainda capaz de sair pro CRB. Aí deixa mais gente mais braba ainda. E seguinte, aí nós vamos passar. Tenho fé que nós vamos passar, nós vamos passar nessa parada, vamos mudar essa história. E as coisas estão tão conectadas, né? Você falou, nossa, parece que quando as coisas se alinham, né? As coisas se alinham, fica tudo conectado. É a prova da nossa próxima notícia, tá? O Carlos Miguel, ex-Corinthians, tá à venda, tá livre no mercado. O Forest colocou o Carlos Miguel à venda e tem muitos palmeirenses pedindo a contratação do Carlos Miguel. É isso mesmo. Já foi dito muitas vezes aqui, né? Falaram, o Palmeiras precisa de um cara para fazer a transição para o Everton. Carlos Miguel, que era muito elogiado no Corinthians, e ele foi oficialmente colocado à venda pelo Forest. Ele nem viajou com o restante do Forest, do elenco do Forest, para a temporada, tá? E aí os clubes brasileiros já podem fazer propostas pelo Carlos Miguel. Ele está na lista de dispensáveis do Forest, e o time do Evangelos Marinakis, que é o grego que negocia com o Testor, né, se arrependeu de investir 4 milhões de euros para tirar ele do Corinthians. E aí na primeira temporada dele na Inglaterra, ele disputou só 3 partidas das 44 do Forest. E aí o grande problema é que ele ocupa a vaga de estrangeiro e o Forest quer negociar para contratar um gringo que seja protagonista no elenco. Então, o Ramon Sosa e o Danilo, eles foram vendidos, tanto para Palmeiras quanto para Botafogo, pelo mesmo motivo, para abrir vaga para estrangeiros que possam ser protagonistas no Forest. E aí o Carlos Miguel, ele é bem mais barato que o Sosa e que o Danilo. E aí o valor de mercado dele é de 4 milhões de euros. Então faz as contas aí. Faz no 6, que é mais fácil. 4 vezes 6, você sabe fazer a tabuada aí, né? Então tá baratinho. O salário também dele não deve ser um entrave, tá? Ele que ganha cerca de 600 mil reais lá no Forest, né? Não deve ser um entrave, 600 mil reais. Para mim é dinheiro pra caramba, tá? Mas não deve ser um entrave. A maior dificuldade para repatriar ele hoje pode ser a vontade dele de seguir na Europa. Inclusive, aí tem pessoas próximas que ele revelou vontade de ficar pelo menos aí mais alguns anos no exterior. No Brasil, tem pelo menos aí alguns clubes em busca de um goleiro. Tem muitos clubes brasileiros em busca de um goleiro. O Palmeiras, né, tá visando um goleiro, tanto que já sondou o Grando lá do Grêmio. O Palmeiras está claramente procurando alguém para fazer transição para o Everton. Tem o Flamengo, né, o Botafogo e o Bahia, estão todos procurando. Inclusive, esses 4 times, eles monitoram a situação do Pedro Morisco. Bom, viu? Bom esse cara. Pedro Morisco, lá de 21 anos, do Curitiba, moleque pega até pensamento. Teve um jogo que eu vi na Série B, eu vi uns números dele lá, ele fez 50 chutes nele, cara. Foi um negócio assim bizarro, e o cara não tomava gol. Acho que tinha tomado 1 ou 2 gols. Era um número assim muito incrível. Esse Pedro Morisco do Curitiba tá chamando atenção também. E aí, a ótima relação também do Marinakis com o John Testor pode colocar o Botafogo em vantagem. Aí vale lembrar que ele está sempre emprestando dinheiro pro Testor, né, para recomprar o Eagle Football Club. Então, os dois, eles movimentaram aí 700 milhões de reais nas últimas janelas. Então, isso que ajudou. Às vezes o pessoal fala do Danilo aí, né? O Palmeiras não trouxe o Danilo, não trouxe. Isso aí foi uma compra casada, rapaziada. O Testor fez uma boa ali para eles venderem o Igor Jesus pro Forest, e aí o Forest vendeu o Danilo pro Botafogo. Foi uma compra casada ali. Então, o Carlos Miguel, ele deixou o Corinthians pela porta dos fundos no ano passado, depois de ganhar a vaga, ele ganhou a vaga do Castro, ele se tornou titular absoluto, e aí ele passou a ter o seu nome aí defendido até para jogar em seleção brasileira. Falou assim, até dele, e ele é um bom goleiro, realmente ele é um bom goleiro.
Mas ele se aproveitou aí de uma manobra do empresário dele com o Duílio para fechar com o Forest. E a multa, que a multa rescisória dele no contrato, que era de 50 milhões de euros, caiu para 4. E aí o Forest só foi lá, executou a cláusula e comprou o jogador. Ele acabou saindo. E lembrando, né, a pessoal que pede aí, tem o Carlos Miguel, ele já zoou o Palmeiras, né? Ele já fez a famosa piadinha do Mundial, né? Eu acho que pensa assim, acho que deve ser coisa do estatuto do Corinthians. Se o jogador não fizer isso aí, ele não tem moral com a torcida. Tem que ser isso aí. Ele fez essa piadinha. Tem gente que não liga, né? Tem gente que não liga, mas tem cara que falou, pô, zoou o Palmeiras, eu não quero aqui de jeito nenhum. Enfim, quero saber a sua opinião. Bom goleiro, tá? Bom goleiro. Mas eu confesso que eu tenho resistência, tá? Tenho resistência por causa da piadinha. Contrataria? Talvez, mas essa piadinha me pega muito. Cara, chega com uma pressão absurda. Ele chega com a pressão de se um dia ele ganhar uma Libertadores do Palmeiras e for jogar o Mundial, dele não errar nada no Mundial, né? Imagina. O cara já chega com essa pressão já. Que tipo, você zoou, então agora na hora de você ajudar aí, vamos ver o que você é, então. Mas assim, falando dele como goleiro, ele tem 2,4 metros de altura. Eu acho que o Palmeiras, se não me engano, talvez da altura teve, mas entre os titulares, assim, os goleiros históricos do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras nunca teve goleiro nesse perfil, né? Geralmente o Corinthians tem mais, né? Teve o Dida, teve o próprio Cássio, que é bem alto também, e o Carlos Miguel é um perfil de goleiro que eu acho que o Palmeiras nunca teve. Falando como goleiro, eu acho ele melhor que o Hugo, como goleiro, tá? Fundamento básico mesmo, saída de bola, X1, essas coisas assim. Mas tem esse lance da personalidade, porque é aquele negócio, né? Ele já deu uma trairada no Corinthians. Óbvio, a gente aqui como rival, a gente zoou. Só que, mano, o cara conseguiu a vaga de um goleiro histórico do Corinthians, que é raro para qualquer um, né? O próprio São Paulo passou anos tentando um substituto do Rogério Ceni. O Corinthians, ele teria sido esse pro Corinthians já assim de imediato, e aí ele deixou isso para ir para a Europa. Eu entendo também o lado dele, porque o Corinthians tem vários problemas financeiros, políticos, né? Mas eu não sei, talvez seja um cara que tem esse risco aí, né? De um dia dar uma ramelada, de um dia deixar na mão também, assim como ele deixou o Corinthians na mão. E tem essa opção do Morisco, que realmente, para todo lugar que eu vejo falando de goleiro aí, falando de Série B, ele é o grande nome esse ano, né? Então, e eu vi que tem muitos times brasileiros já interessados nele também. Então, assim, se fosse uma Master Liga e fossem essas duas opções, eu iria no Morisco, até por ser um neutro, né? Não teve nenhuma polêmica, não jogou em rival e tal. Mas, enfim, goleiro, o Carlos Miguel é um baita goleiro, mas tem todo esse entorno. É aquela, né? Ele é experiente. Ele é um jogador experiente, o Carlos Miguel. Experiente, abre aspas, né? Com muitas aspas. Mas agora, o Morisco, ele é muito mais o perfil do Palmeiras, né? Jogador novo, com potencial de revenda, é o perfilzinho que o Palmeiras gosta. Então, se o pessoal ainda achar que tem mais um panorama, uns 2 anos de Everton, você acha que tem mais 1 ou 2 anos de Everton? Sinceridade. Sinceridade, eu acho que tem mais um muito bom, que vocês não vão me convencer que ele tá mal, porque, pelo amor de Deus, não foi só a defesa do pênalti, né? Contra o Grêmio, ele fez um X1 ali maravilhoso também. A defesa. O Yuri Alberto bateu do jeito que o goleiro gosta, na meia altura? Bateu, mas a defesa do Everton também é absurda. Uma bomba, né? Foi muito forte o chute, então eu acho que o Everton tem mais um ano em alta e talvez esse último ano fazer exatamente o que ele fez com o Praz ali, com o Jailson, né? E entrando aos poucos e tal, tipo, o que vier no lugar jogar só a Copa do Brasil, jogar mais no Paulista, enfim, fazer a transição. É o que eu enxergo, né? Assim, do que ele tem apresentado agora. Eu vou nesse sentido também. Se é dentro da filosofia do Palmeiras, contrata um moleque novo e vai fazendo esse revezamento, né? Vai fazendo esse revezamento de você colocar o cara numa Copa do Brasil, de você conseguir fazer esse cara render mais, ganhar experiência, que foi muito o que aconteceu com o Bento, né, do Atlético Paranaense. Às vezes os caras falam assim, o Bento é um goleiro novo, é um goleiro que... Mas ele criou experiência assim, né? Ele criou casca desse jeito. Lembrando que o Bento, ele tem 26 anos, né? Ele foi criando essa casca devagar. Foi criado, né? Atlético Paranaense, tudo certinho, tudo bonitinho. Depois, ele só tem esse clube, depois ele foi para o Nasser. Então vale lembrar aí que goleiro é uma coisa muito particular também, né? O que vocês pensam, senhores? Deixa aí nos comentários, a gente falou de muita coisa, falou do Neto pedindo desculpa, arregou, não sustentou, hein? Pediu desculpas, né? Da boca para fora para o Abel Ferreira, falando da escalação do Palmeiras contra o Vitória. Falamos também, você que falou da treta aí, né? Do Leifert com o Mauro César, e tem o Carlos Miguel
à venda, né? Foi colocado à venda. Você traria ou não? Ou traria outro goleiro? Deixa aí nos comentários. Tô curioso para saber sua opinião. Bom sábado para vocês. Aproveitem bastante. Domingão tem Palmeiras. Tu pode dormir aliviado, né? Ou nem aliviado. Acho que o torcedor do Palmeiras tá tão com a cabeça. Eu vou falar a real para você. Por mim, nem existia esse jogo de domingo, viu? Por mim, nem teria esse jogo de domingo. Igual no videogame, direto... você quer avançar, né? Exato, foi igual o Brasfoot, você coloca no ultra rápido lá, passa rapidinho. E quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians, tá todo mundo de olho nesse jogo. Então, tem muita coisa aí para acontecer na semana. Fechado, senhores? O que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários, muito assunto, muita coisa para você comentar. Dá like no vídeo se você chegou até o final aqui, é muito, muito, muito importante pra gente e pro canal também. E se inscreve se você aí não tá inscrito. Valeu, tamo junto, um abração, bom fim de semana para vocês. Valeu!